e foram felizes para sempre. Quem é da minha geração e até um pouquinho mais antes da nossa geração, né? Sabe muito bem que as histórias de contos de fada levavam a gente para essa frase e foram felizes para sempre. Van, mas não é agora que a minha vida está extremamente confortável, que eu tenho dinheiro, que eu tenho trabalho, que eu tenho relacionamento, que eu tenho família, que eu tenho filhos, que está tudo perfeito. Eu não deveria estar feliz e grata com tudo isso, mas dentro de mim tem um vazio, tem uma coisa assim que o tempo todo fica me faltando. Meus filhos estão criados, estão bem, têm a família deles, moram onde eles querem. Eu sinto que fiz um bom trabalho como mãe, como pai, mas ainda assim a minha vida está parecendo que está sem sentido, sabe? Essa sensação. Eu tenho pessoas no ambiente da terapia que chegam com esse tipo de questionamento. E aí, talvez você não tenha se dado conta ainda disso, mas a nossa vida hoje é extremamente confortável. Tão confortável que você está aí com seu smartphone ou com seu notebook, do lugar do planeta Terra que você está, me assistindo conversar com você por esse vídeo, nesta plataforma, desta rede social que nos conecta, que nos une. Se isso não é conforto, eu não sei o que é. Se isso não é conforto, eu estar na minha casa, com o meu notebook, conversando com você, como se você estivesse aqui do meu lado, tomando um café. Se isso não é conforto, eu não sei o que poderia ser. A gente tem água aqui na minha garrafa. Se eu quiser, eu estico o braço. A garrafa de água está aqui. Água potável, posso beber. A gente tem tecnologia. A tecnologia nos conecta hoje a qualquer lugar do mundo. A gente sabe as notícias na hora que elas acontecem. Eu tenho acesso no meu smartphone à minha conta bancária, aos meus contatos, às pessoas da minha família. Tenho parte da minha família hoje que mora na Europa e eu posso me conectar com eles online, coisa que os meus avós, bisavós precisariam de um navio para levar uma carta. Já foi assim e hoje não é mais. Se eu quiser viajar para algum lugar, se você quiser viajar, é só a gente conectar aqui o site, comprar passagem aérea, a gente viaja, comprar passagem de ônibus, vai para algum lugar, pego o carro, boto na estrada e vou viajar. Se isso não é conforto, eu não sei. Mas o que a gente não para se questionar, e aí é o X da questão, todo esse conforto que a gente tem hoje, apesar de nos dar essa imensa sensação de que eu posso tudo, eu faço tudo, eu tenho a liberdade de tudo, inclusive essa liberdade leva a gente para lugares bem complexos, né? Quando a pessoa acha que está na liberdade dela, e aí eu não vou expor este julgamento, mas me veio de ficar filmando as situações de violência que acontecem e compartilhar isso, ao invés de chamar as autoridades para resolver aquela situação. Isso é meio sinistro, meio bárbaro, né? Você filmar o sofrimento do outro, compartilhar, qual é o sentido disso? E aí a gente se questiona, porque nem era para falar sobre isso, mas já que o download veio, a gente joga. Porque a gente está fazendo aqui um trabalho de consciência, certo? Nosso canal, nossa comunidade, ela cria consciência. E não são poucas as pessoas que chegam com essa sensação de que eu cheguei num nível da minha vida, o qual eu gostaria de chegar, principalmente profissionalmente falando, atendo
Algumas pessoas se levam níveis gerenciais de gestão, mas a minha vida não tem sentido. Atendo empresários, empresárias, donos de empresa, que no seu momento de sucessão, onde passam o bastão para outras pessoas, já do alto dos seus 60 mais, 70 mais, filhos criados, famílias feitas, estão em busca do sentido da vida deles, porque a vida profissional acabou e talvez ela tivesse depositado todo esse sentido nessa vida e ela acha que acabou porque saiu da empresa e agora sucedeu o comando para outras pessoas, quando na realidade ela ainda tem muita vida, porque se a gente pensa em todo esse conforto, a longevidade também faz parte, e a gente está vivendo em média 75, 80, 90 anos. Então, a gente tem pelo menos 10, 15, 20 anos ainda para viver, e o que que eu vou fazer com esses anos? Para onde que eu vou direcionar esse sentido da vida? Então, a questão é, eu refleti por que que eu me posiciono nesse lugar onde a minha vida completamente confortável está me deixando sem sentido? E isso tem uma resposta neurocientífica, porque a gente trabalha pelo nosso sistema de recompensa. Se eu tenho água potável ao toque do meu braço, ao esticar o meu braço, se eu tenho comida ao toque do meu telefone, onde eu entro no aplicativo e eu peço a comida, se eu não quiser cozinhar na minha cozinha, quer dizer então que eu vou precisar só correr atrás então do dinheiro para poder ter mais dinheiro. Tá, mas aí eu corro e faço e o dinheiro vem e a conta aumenta. E aí? Se a gente aprofunda um pouco mais essa questão tecnológica, esse conforto que cria distrações, e a gente falou sobre distração no vídeo anterior, também nos distrai com coisas extremamente perigosas e nocivas, como os vícios dos jogos, das apostas, da pornografia. E isso também me tira da realidade e me leva para essa falta de sentido. Porque se em determinado tempo da minha humanidade, lá atrás, os meus avós, bisavós precisavam de todo um esforço físico para conseguir 0,5 daquilo que eu tenho hoje, qual é o sentido da minha vida? Ah, eu preciso estudar, então ter uma graduação, uma pós-graduação, isso é commodity hoje. Isso muitas pessoas, bilhões de pessoas no planeta têm. Ah, Van, mas ainda tem partes do planeta que têm fome. Mas já foram feitas pesquisas nesse sentido de que esse combate existe da fome e é importante numa parte do nosso planeta ainda, mas hoje as pessoas estão morrendo de obesidade. O índice é maior se você for pesquisar das doenças causadas pela obesidade. A obesidade vem da onde? Do conforto. Dessa vida onde eu aqui na frente do meu computador, se eu quiser, eu almoço aqui para trabalhar mais. Se bobear, você está comigo me assistindo lá, comendo, se empanturrando de coisa, porque é confortável. Então a questão é, até onde esse conforto está me gerando a falta de sentido? Porque eu vou precisar colocar na minha vida hábitos novos, porque eu vou precisar construir na minha vida uma coisa de extrema importância que a neurociência, graças ao bom Deus, validou, que é a neuroplasticidade. Porque até uns 30, 40 anos atrás, se acreditava que o cérebro
envelhecia à medida que a gente envelhecia. Hoje a neurociência já traz que não. Teu cérebro continua produzindo à medida que você continua dando trabalho para ele produzir, embora ele prefira o conforto da vidinha do piloto automático. Então, o seu desafio é colocar na tua rotina novos hábitos. E aí, quando a gente está falando de novos hábitos, a gente está falando da Mentoria 3, que é o meu programa de autoconhecimento para as pessoas que querem implementar esses novos hábitos e trabalharem a neuroplasticidade e fazerem das suas vidas algo mais saudável e principalmente com mais sentido. E o link está na descrição. E a reflexão vai para o processo que lá atrás os nossos avós, bisavós, tetravós precisavam se desafiar para começar a construir algo novo. Hoje a gente já tem uma série de comodismos que nos levam muito mais rapidamente para aquilo. E se eu não tiver muito bem conectada com o que de fato eu estou aqui nesse planeta para fazer, eu vou entrar nessa dinâmica do sem sentido. Principalmente se eu esqueci da minha própria vida, principalmente se eu esqueci de começar a entender quem eu sou, principalmente se eu esqueci de me colocar fora da zona de conforto. E se eu continuo me esquecendo, me deixando levar pela zona de conforto. Se eu sigo a minha vida no piloto automático, essa vida fatalmente vai me levar para essa falta de sentido. E o que a grande maioria das pessoas tem feito, porque a gente vive uma grande pandemia da saúde mental, é anestesiado o seu contato e a sua conexão com as emoções através dos medicamentos. Existem sim casos onde o medicamento é necessário e o acompanhamento psiquiátrico é extremamente importante, mas não é em todo caso que a tua situação emocional vai depender de medicamento. Vai depender muito mais da tua coragem de se colocar num posicionamento diferente e de questionar, de fato, por que é que aquela emoção de medo, de raiva, de tristeza, de angústia, de vergonha, de solidão, de ódio, está fazendo parte aí dos teus dias. E onde que você precisa conectar, se não com você? E onde que você precisa estar, se não no ambiente terapêutico, para conversar com alguém especializado sobre isso? Mas hoje as pessoas fazem terapia com a inteligência artificial, né? Você sabe? Por causa da tecnologia e do conforto. Sim, eu sei, meu bem. Mas o que talvez essas pessoas ainda não saibam é que dentro do setting terapêutico, você desenvolve coisas que a IA ainda não está preparada para desenvolver. Coisas que são estritamente humanas. E são essas coisas e esses ingredientes única e exclusivamente humanos que fazem a terapia funcionar e não a inteligência artificial. A inteligência artificial vai trazer para você um compilado de informações, um compilado de validações e ela vai sempre concordar com você. Ela nunca vai discordar de você. Ela nunca vai te questionar. Ela nunca vai tirar você da zona de conforto, coisa que o seu terapeuta vai. E é por isso que precisa de coragem para fazer terapia. Porque o seu terapeuta vai enfiar o dedo na ferida. E às vezes essa ferida não está tão gostosinha assim de olhar. A inteligência artificial não está preparada para isso. Mas nós, terapeutas, que estudamos, que nos aprimoramos e que nos dedicamos ao trabalho de terapia, estamos prontos. Inclusive para enfrentar a tua resistência a essa dor, a esse incômodo.
porque faz parte do processo. A inteligência artificial não trabalha com a humanidade, ela trabalha para seres humanos. E tá aí o seu grande diferencial. Só o terapeuta qualificado, responsável e que já chegou ali naquele ponto onde você está tentando alcançar, que consegue te direcionar para outros lugares. E se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você achou que foi importante o que a gente falou aqui, se você trouxe consciência desse lugar, compartilha com mais pessoas, se inscreve no nosso canal, peça para outras pessoas se inscreverem também, para a gente aumentar, fortalecer e reforçar a nossa comunidade. Uma comunidade onde a gente pensa, onde a gente questiona, mas principalmente onde a gente vive profundamente o autoconhecimento. E eu espero, do fundo do meu coração, que esse vídeo tenha te tocado tão profundamente que você também resolva entrar na nossa mentoria 3 e começar o seu trabalho de neuroplasticidade de um lugar muito mais seguro, de um lugar muito mais verdadeiro, de um lugar muito coerente com a nossa realidade hoje. Eu espero por você, seja aqui no canal, seja lá na mentoria, seja lá na terapia, e te deixo um grande beijo.